Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne, capítulo 9. Chegou o dia da nossa partida. Na véspera, o gentil Sr. Thompson trouxe-nos cartas de apresentação prementes para o Conde Tramp, governador da Islândia, o Sr. Picterson, coadjutor do bispo, e o Sr. Finsen, prefeito de Reykjavik. Em troca, meu tio deu-lhe os mais calorosos apertos de mão. No dia 2, às 6 da manhã, toda a nossa preciosa bagagem foi colocada a bordo da Valkyria. O capitão nos levou a cabines bastante estreitas e dispostas sob uma espécie de camarote do convés. "Temos bons ventos?" perguntou meu tio. "Excelentes!" respondeu o capitão Bjarne. "Ventos do sudeste. Vamos partir do Sund a toda velocidade, com todas as velas içadas." Alguns instantes depois, a escuna, sob sua mezena, Bergantim, Gávea e Joanete, soltou-se das amarras e disparou a todo vapor pelo estreito. Uma hora depois, a capital da Dinamarca parecia afundar sob as ondas distantes, e Valkyr contornava as costas de Elsinore. No meu estado de espírito, esperava ver o fantasma de Hamlet vagando no lendário terraço do castelo. "Maluco sublime", eu disse. "Sem dúvida você nos aprovaria. Talvez nos acompanhe até o centro do globo, a fim de encontrar uma solução para sua eterna dúvida." Mas nada apareceu nas antigas muralhas. O castelo é, diga-se de passagem, muito mais recente que o heróico príncipe da Dinamarca. Agora serve como um suntuoso alojamento para o porteiro do Estreito de Sund, onde 15.000 navios de todas as nações passam todos os anos. O castelo de Kronborg logo desapareceu na neblina, assim como a torre de Helsingborg, na costa sueca, e a escuna inclinou-se levemente sobre a brisa do Kattegat. A Valkyria era um bom veleiro, mas nunca se sabe exatamente o que esperar de um navio à vela. Ela transportava carvão, utensílios domésticos, louça de barro, roupas de lã e uma carga de trigo para Reykjavik. 5 tripulantes, todos dinamarqueses, eram suficientes para conduzi-la. "Quanto tempo levará a travessia?" perguntou meu tio ao capitão. "Cerca de 10 dias", respondeu o capitão, "se não encontrarmos muita ventania do noroeste nas Ilhas Faroe." "Mas estamos sujeitos a atrasos consideráveis?" "Não, Sr. Lidenbrock, não se preocupe, nós chegaremos lá." À noite, a escuna navegou ao redor do Cabo Skagen, na extremidade norte da Dinamarca. Atravessou o Skagerrak durante a noite, navegou pelos limites da Noruega, pelo Cabo Lindenses e adentrou o Mar do Norte. 2 dias mais tarde, avistamos as costas da Escócia, na altura de Peterhead, e a Valkyria voltou-se para as Ilhas Faroe, passando por entre as Orkneys e Shetherland. Logo, a escuna foi atingida pelas ondas do Atlântico e precisou enfrentar o vento norte para alcançar, não sem dificuldades, as Ilhas Faroe. No dia 8, o capitão avistou Mykines, a mais oriental dessas ilhas, e a partir desse momento seguiu em direção a Cape Portland, na costa sul da Islândia. Nada incomum ocorreu durante a travessia. Sofri bastante com as provações do mar. Meu tio, para seu desgosto e sua vergonha ainda maior, também ficou enjoado. Ele não conseguiu, portanto, conversar com o capitão Bjarne
a respeito dos Snaffles, dos meios de comunicação e dos serviços de transporte. Ele adiou essas informações para a chegada e passou o tempo todo deitado em sua cabine, cujos painéis de madeira rangiam sob o ataque das ondas. Devo dizer que ele merecia um pouco seu destino. No dia 11, chegamos a Cape Portland. O tempo aberto nos deu uma boa visão de Myrtle's Yaco, que domina o cabo. A região consiste em uma grande colina com encostas íngremes, plantada sozinha na praia. A Valkyr manteve-se a uma distância razoável da costa, navegando para o oeste em meio a grandes cardumes de baleias e tubarões. Logo surgiu uma enorme rocha perfurada, por meio da qual o mar corria furiosamente. As ilhotas de Westman pareciam surgir do oceano como uma pitada de rochas em uma planície líquida. A partir desse momento, a escuna tomou fôlego para dobrar a uma boa distância o cabo de Hegshans, que forma o canto ocidental da Islândia. O mar agitado impediu meu tio de subir ao convés para admirar estas costas atingidas e destruídas pelos ventos do sudoeste. 48 horas depois, ao final de uma tempestade que obrigou a escuna a recolher as velas, avistamos o farol de Skagen, no leste, cujas rochas perigosas se estendem a uma boa distância sob as ondas. Um navegador islandês subiu a bordo e em 3 horas a Valkyr ancorou diante de Reykjavik, na baía de Fasha. O professor finalmente emergiu de sua cabine, um pouco pálido e abatido, mas ainda cheio de entusiasmo e com uma expressão de satisfação nos olhos. A população da cidade, particularmente interessada na chegada de uma embarcação da qual todos esperavam algo, amontoava-se no cais. Meu tio mal podia esperar para largar sua prisão flutuante, para não dizer hospital. Mas antes de sair do convés da escuna, ele me puxou para a frente e apontou com o dedo para o norte da baía, em direção a uma montanha alta com 2 picos, um cone duplo coberto por neves eternas. "Os Snaffles!" ele exclamou. "Os Snaffles!" Então, depois de me ordenar com um gesto para manter silêncio absoluto, ele desceu até o bote que o aguardava. Eu o segui e logo pisamos no solo da Islândia. Vimos a princípio um homem bem apessoado que vestia um uniforme de general. No entanto, tratava-se apenas de um magistrado, o governador da ilha, o próprio barão Trump. O professor logo percebeu com quem estava lidando. Entregou suas cartas de Copenhague e uma curta conversa em dinamarquês se seguiu, à qual eu permaneci por um bom motivo completamente alheio. Mas o resultado dessa primeira conversa foi que o barão Trump se colocou inteiramente a serviço do professor Lidenbrock. Meu tio recebeu uma recepção muito agradável do prefeito, Sr. Finson, não menos militar do que o governador, mas também pacífico de temperamento e de estado. Quanto ao coadjutor do bispo, Sr. Picterson, encontrava-se naquele momento realizando uma visita episcopal na Diocese do Norte. Tivemos que desistir sermos apresentados a ele por hora. Em contrapartida, conhecemos o Sr. Fredrickson, professor de Ciências Naturais da Escola de Reykjavik. Este era um homem encantador, cuja assistência se tornou muito valiosa para nós. Esse cientista modesto falava apenas islandês e latim, me ofereceu seus serviços na língua de Horácio e senti que fomos feitos para entender um ao outro. Ele era, de fato, a única pessoa com quem pude conversar
durante a nossa estada na Islândia. Este excelente homem colocou à nossa disposição 2 dos 3 cômodos de sua casa, e logo fomos instalados lá com nossas bagagens, cuja quantidade surpreendeu um pouco os habitantes de Reykjavik. Bem, Axel, disse meu tio, estamos progredindo e o mais difícil já foi feito. O que você quer dizer com o mais difícil? Perguntei. Ora, agora só temos que descer. Se o senhor vê sob este ângulo, está certo, mas, afinal, depois de descermos, teremos que subir, imagino. Ah, isso mal me preocupa. Venha, não há tempo a perder. Estou indo para a biblioteca. Talvez haja algum manuscrito de Saknussemm em que eu queira dar uma olhada. Então, nesse meio tempo, visitarei a cidade. Você não fará o mesmo? Isso realmente não me interessa. O que há de curioso no solo islandês não está acima. Mais abaixo! Saí e vagueei ao acaso. Não seria fácil se perder nas 2 ruas de Reykjavik. Portanto, não precisei pedir orientações que, na linguagem dos gestos, nos expõem a muitos mal-entendidos. A cidade se estendia por um terreno baixo e pantanoso entre 2 colinas. Um imenso leito de lava fazia a fronteira de um lado e descia suavemente em direção ao mar. Do outro lado ficava a vasta baía de Fáchan, delimitada ao norte pela enorme geleira dos Snaefellsnes, onde a Valkyr era então o único barco ancorado. Normalmente, as guardas pesqueiras inglesas e francesas ficavam ali, mas naquele momento navegavam na costa leste da ilha. A mais longa das 2 ruas de Reykjavik corria paralela à praia. Ali viviam os mercadores e negociantes em cabanas de madeira feitas de tábuas vermelhas horizontais. A outra rua, mais a oeste, levava um pequeno lago entre as casas do bispo e outras pessoas que não lidavam com o comércio. Logo explorei essas ruas sombrias e tristes. Aqui e ali vislumbrava um pouco de gramado desbotado, mais parecido com um tapete de lã desgastado pelo uso ou alguma espécie de horta, cujos vegetais esparsos, tais como batatas, couves, alfaces, pareciam mais apropriados a uma mesa liliputiana. Alguns goiveiros doentios também se aventuravam a tomar um pouco de sol. No meio da rua não comercial, encontrei o cemitério público, cercado por uma parede de barro, onde parecia haver bastante espaço. Então, alguns passos adiante, cheguei à casa do governador, uma casa de fazenda comparada à prefeitura de Hamburgo, mas um palácio em comparação às cabanas da população islandesa. Entre o pequeno lago e a cidade ficava a igreja, construída em estilo protestante, com pedras calcinadas retiradas dos próprios vulcões, sob os fortes ventos do oeste. Suas telhas vermelhas, obviamente, se dispersavam no ar para a grande consternação dos fiéis. De uma colina vizinha, vi a Escola Nacional, onde, como fui informado mais tarde por nosso anfitrião, ensinava-se hebraico, inglês, francês e dinamarquês. 4 idiomas dos quais, para minha vergonha, não conhecia uma única palavra. Eu seria o último dos 40 alunos daquela pequena faculdade e indigno de ir dormir com eles naqueles armários de 2 compartimentos, onde os mais delicados morreriam sufocados na primeira noite. Em 3 horas, eu havia visitado não apenas a cidade, mas também seus arredores. A aparência geral
era singularmente triste. Não havia árvores ou vegetação, por assim dizer. Em toda parte, só se viam as margens nuas de rochas vulcânicas. As cabanas dos irlandeses eram feitas de barro e turfa, e suas paredes se inclinavam para dentro. Mas pareciam telhados colocados no chão. Mas esses telhados eram padarias relativamente férteis. Devido ao calor da casa, a grama crescia ali com perfeição e era cuidadosamente cortada no período da ceifa, o que impedia os animais domésticos de pastarem nestas residências verdejantes. Durante minha excursão, conheci algumas pessoas. Quando voltei para a rua comercial, vi a maior parte da população ocupada secando, salgando e carregando bacalhaus, seu principal item de exportação. Os homens pareciam alemães robustos, porém pesados, loiros, com os olhos pensativos, daqueles que sentem um pouco afastados da humanidade, pobres exilados, relegados a essa terra de gelo, onde a natureza deveria tê-los feito esquimós, uma vez que os havia condenado a viver à beira do círculo polar ártico. Em vão, tentei detectar um sorriso no rosto deles. Às vezes riam, por uma espécie de contração involuntária dos músculos, mas nunca sorriam. Suas roupas consistiam em uma jaqueta grossa de lã preta, conhecida como vadmel nos países escandinavos, um chapéu de aba larga, calças com barras vermelhas e um pedaço de couro dobrado que fazia, às vezes, de sapato. As mulheres, com rostos tristes e resignados, de um tipo agradável, mas sem expressão, vestiam um corpete e uma saia de vadmel escuro. As meninas usavam um pequeno boné marrom de malha sobre os cabelos trançados. As casadas amarravam um lenço colorido em volta da cabeça, sobre o qual colocavam uma cimeira de linho branco. Depois de uma boa caminhada, voltei à casa do Sr. Fredrickson, onde encontrei meu tio na companhia de seu anfitrião. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!